Sejam bem-vindos à terceira temporada do Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje recebendo aqui conosco Sérgio Lemos, lá da lavanderia Ondas e Nuances Self Service, para conversar um pouquinho com a gente sobre o empreendedorismo aqui nesse momento pós-pandemia, né, ou pandemia, aqui em Portugal. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade, Alexandra. O Sérgio já esteve conosco aqui no Chá e Prosa. Você tinha 3 meses de empreendimento ainda, somente, né? Era recém-empreendedor. Sim. Hoje a loja tem 2 anos e 3 meses. Naquela vez que nós conversamos, tinha 3 meses. Tinha acabado de abrir a loja. Exato. Então a gente vai, na verdade, atualizar muitas informações, creio eu. Sim. Sérgio, vamos começar já passando para o pessoal que está em casa nos assistindo. Como que a pandemia afetou o seu negócio especificamente? Olha, é impossível dizer algum negócio que não foi atingido pela pandemia. Exato. Porém, as lavanderias self-service são serviços essenciais, então nós pudemos permanecer abertos. É claro que tivemos que tomar uma série de medidas. No meu caso, nós fomos rápidos, porque aqui o primeiro caso, se não me engano, foi dia 2 de março. No dia 10 de março, nós já tínhamos álcool em gel na loja, já tínhamos divulgado isso para os clientes, foi a primeira providência. E assim que saíram as determinações da DGS, a gente já tinha tomado algumas providências, ou seja, eu tinha tirado... A loja tem uma série de amenidades, né? São revistas, tem vários folhetos lá para os clientes, então tudo isso foi retirado da loja. Então, nada que, assim, os elementos decorativos foram retirados, a loja ficou, vamos dizer assim, clean, completamente clean. E nós colocamos algumas normas de utilização baseadas com as orientações da DGS. Além de que a gente sempre teve muito cuidado com a limpeza das máquinas e da própria loja em si, mantivemos e demos ainda uma ênfase mais forte nos manípulos das máquinas, onde as pessoas colocam as mãos geralmente. Nós também deixamos a loja mais tempo com a porta mesmo aberta, né? Porque ela tem uma porta automática, mas de qualquer maneira a porta fica mais tempo aberta, para o público não ter também que ficar sempre abrir a porta. Colocamos um banco na parte externa, logo à frente da loja, que temos uma área ali que tem um ambiente aberto, então a pessoa pode aguardar fora. Então nós orientamos, reduzimos o número de pessoas na loja, por vez, então só 3 clientes utilizam dentro da loja ao mesmo tempo. Se entrar um quarto cliente, o cliente sai e deixa o espaço para o outro. Então as coisas caminharam bem, mas de uma forma geral, obviamente que num primeiro momento houve uma queda de movimento, porque as pessoas ficaram muito assustadas, e mesmo naquele momento que estava tudo fechado, nós criamos a opção de atender, levar, né, delivery, né, retirar a roupa na casa das pessoas, fazermos nós mesmos. Então você não chegou a ficar parado totalmente em momento algum? Não, só um dia, porque aqui Braga, acho que teve 2 dias que Braga, o presidente da Câmara, ele implantou um fechamento total do comércio, um pouco antes da determinação nacional. Então, nesses 2 dias, que foram logo ali 13, acho que 14 de março, por ali, aí todo mundo mesmo teve que fechar a porta, inclusive a lavanderia. Nós só podemos, esses 2 dias, atuar de portas fechadas, ou seja, podia buscar roupa na casa das pessoas, eu mesmo lavava, mas de portas fechadas. Depois que veio a orientação nacional, aí essa orientação que era só de Braga, caiu e ficou a orientação nacional e a loja permaneceu aberta. Então nós, assim, ficamos fazendo muitos serviços de delivery durante esse período, que não é o foco da loja. A loja tem um foco realmente do cliente utilizar os equipamentos e tudo, porque daí vem um bom serviço com um custo baixo, e não ir buscar na casa das pessoas. E logo depois que Portugal foi saindo dos estados de emergência mais fortes, os clientes já foram se desassustando um pouco, e mesmo durante a parte mais pesada da pandemia, as pessoas começaram a retornar à loja, porque como já tinha todas essas orientações de utilização e tinha divulgado bastante isso nas redes sociais, as pessoas foram meio que perdendo o medo e foram voltando para a loja. Perfeito. E Sérgio, durante esse período, igual claro, todo mundo percebeu, você teve uma queda da clientela. Sim. Ou seja, isso impactou no seu faturamento. Sim. Você conseguiu alguma ajuda do governo? Teve alguma ajuda? Sim. Existe um apoio extraordinário, desde que você tenha uma quebra de faturação determinada pelo governo. Se você tiver essa quebra de faturação, que nós tivemos no princípio mesmo, você pode solicitar esse apoio extraordinário. Isso foi, a princípio eram para empresas que tinham funcionários, e depois isso se estendeu aos sócios gerentes.
Ou seja, uma empresa que só tenha um funcionário, que é o sócio-gerente, pode solicitar essa ajuda extraordinária. Claro que isso é sempre muito bem conferido pelo governo depois, se realmente houve quebra de faturação. Então o governo vai pedir para a empresa as notas que você teve de custo naqueles meses, seja de água, de luz, para saber se realmente conferem com a sua quebra de faturação. Sim. Não só quem fechou, mas quem teve uma quebra de faturação conseguiu aí um valor que é mais ou menos meio salário mínimo nacional, um pouco menos. Isso já ajuda também para quem precisou. Claro. No caso, no nosso caso, mas teve pessoas também que tiveram a moratória dos equipamentos ou dos insumos que a pessoa tinha financiado, por exemplo, a empresa que tem financiamento de carro, financiamento de equipamentos, pode pedir a moratória e voltar a pagar isso só a partir de outubro. Perfeito. E como que você enxerga hoje o seu segmento, né, desse período, desses 2 anos e 3 meses aí? Qual foi a evolução da sua percepção? O seu segmento, lavanderia, como é que está aqui? Olha, esse segmento em si, eu escolhi esse segmento depois de uma série de pesquisas, porque não era o que eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava com marketing. Isso, inclusive, gente, na primeira entrevista que o Sérgio nos concedeu aqui no Chá e Prosa, ele explica bastante, né, Sérgio? Sim. Essa etapa vivenciada antes de abrir a lavanderia aqui em Braga. Então, eu recomendo que vocês assistam para poder acompanhar todo esse planejamento. Sim. Então vamos lá, esse segmento era um segmento que já estava em crescimento em Portugal, vinha de um boom que teve lá para 2012, 2014 e foi sempre crescendo. O que eu percebi durante esse período, até porque eu tive um contato com vários proprietários de outras lavanderias através de grupos na própria internet, então tem alguns grupos que tem muitos proprietários de lavanderia, então a gente consegue ter um panorama nacional. Cresceu muito, sim, hoje tem mais de 1000 lavanderias em Portugal. E esse segmento, o que acontece é que é um segmento que cresceu de forma desordenada, ou seja, não existe uma associação própria, não existe uma orientação, vamos dizer assim, virada para esse segmento. E como a maior parte das pessoas que empreenderam nesse tipo de segmento são pessoas que vieram de outras áreas, muitas delas não tiveram cuidado de fazer pesquisas de ponto comercial, onde deveria abrir, de que forma abrir, que investimento fazer. E aí alguns ou muitos deram errado. Então, assim, é um segmento que ainda é promissor. Portugal, para você ter uma ideia, dos países europeus que tem esse tipo de serviço, praticamente 1/4 da população utiliza. Em Portugal, a gente está falando de 5% a 7%. Então, tem muita área para crescer. Só que ainda existe muito amadorismo por parte de algumas pessoas que abrem sem procurar informação. Como eu falei, a maior parte dos empreendedores dessa área não tinham realmente experiência, mas você procurar informações vai te diminuir a possibilidade de ocorrerem erros. Você procurar hoje na OLX, você vai encontrar quase 30 trespasses de lavanderias prontas que foram feitas em Portugal e que estão sendo repassadas por quê? Ou porque houve falta de planejamento, ou abriu no local errado, ou se esperou um retorno rápido, dizendo que é um segmento que o retorno não é rápido, então às vezes a pessoa está esperando um retorno muito rápido e aí aquele retorno não vem e tem que pagar o equipamento, tem que pagar aluguel, tem que pagar contabilista, a pessoa já vai se acumulando e chega uma hora que a pessoa passa o negócio para frente. Então é um segmento que sim, cresceu bastante, ainda tem área para crescer, mas isso precisa ser feito de uma forma ordenada, ou seja, as pessoas que forem investir nesse segmento têm que ter bastante responsabilidade. Falando de Braga, quando eu vi essa possibilidade aqui, haviam 9 lavanderias self-service em Braga. Quando a minha abriu era a 15ª. Se você for perguntar para mim hoje... Ou seja, em 2 anos. Perto de 1 ano, de 9 foi para 15. De 2 anos, a minha era a 15ª. Hoje, tem perto de 40 lojas em Braga já. Só em Braga. Isso você já pode perceber que já há locais que há muitas lojas para atender a mesma região. Mesma comunidade. Porque isso é um negócio de proximidade. Embora a gente tenha clientes que venham de todas as áreas da cidade, mas é um negócio de proximidade. Então há que você ter cuidado ao escolher o ponto comercial, porque muitas vezes as pessoas falam, mas tem quase 40 em Braga. Tem. É que as pessoas muitas vezes abrem um negócio sem procurar saber se existem outras já na região.
Então é um segmento que sim, cresceu bastante em Portugal, ainda tem área, mas há que se ter um critério para onde se for abrir. Hoje praticamente nenhuma cidade de Portugal não tem esse serviço, todas já têm, para você ter uma ideia. Perfeito. E Sérgio, a gente está aqui, acabou de passar, né, por uma situação complicada do confinamento. Agora que a gente já está retomando as atividades. Como é que você está hoje com as atividades, né? A população está mais na rua, né? A gente está tentando, na medida do possível, recuperar a nossa rotina. Como que a lavanderia está hoje? Olha, a gente percebe assim, claro, com esse calorão que está fazendo aqui... E muito. E muito, né? A gente está sentindo, né? Hoje está batendo 38 graus. O que a gente está sentindo? A gente está sentindo que as pessoas... Num primeiro momento, as pessoas foram todas para a praia. Então, os primeiros fins de semana, vamos dizer assim, de calor, o nosso movimento, que geralmente fim de semana tem bastante movimento na loja, mas deu uma queda nos primeiros fins de semana. Por quê? Porque as pessoas acho que queriam mesmo ir para a praia. Estava precisando dessa liberdade. Dar essa liberdade. Mas agora não, as pessoas já estão retornando, as pessoas já estão vindo lavar as grandes peças, porque quando chega o calor é a hora de lavar os edredões para guardá-los. E as lavanderias, principalmente eu falando da minha, nós temos máquinas grandes lá que cabem muitas peças e as pessoas aproveitam para lavar nas lavanderias. Esse é um fato. O outro fato é, a gente pode observar hoje bastante gente lavando roupas. Um fator que traduz o cliente, que a gente chama de cliente casual, que é um cliente que vem quando a máquina dele avaria. Sim. Mas eu tenho, por exemplo, clientes casuais que vieram e já falaram que nem tão cedo pretendem trocar de máquina, por causa da crise. Então a pessoa teve uma avaria na máquina dela. Sim. Em outros tempos, passaria uma semana ou duas, comprei uma máquina nova, usei a lavanderia 2 semanas, chegou minha máquina, não vou usar mais, eu quero ter minha máquina. Agora essas pessoas falam, não, eu vou esperar mais um tempo, vamos ver o que vai dar, vou usar na lavanderia. E eu falo, faça contas. Se fizer contas que não tem a máquina, você vai ver que vai valer mais a pena lavar na lavanderia. Mas a pessoa geralmente não faz essa conta quando ela tem a máquina. Claro, claro. Quando ela não tem a máquina, ela já começa a fazer contas. Então, nesse sentido, mudou um pouco, está mudando ainda um pouco o tipo de consumidor. O que eu acredito que, nesse ponto de vista, está sendo até positivo, porque a gente está começando a ter mais clientes de lavagem de roupas. E não só de grandes peças, que é a característica do verão, né? O pessoal lavar mais as grandes peças. Exatamente. E nesse momento atual, com tudo que você, com a sua experiência, com tudo que você está vivendo, você recomendaria o seu segmento como uma opção de investimento aqui em Portugal? Olha, como eu falei, eu acredito assim, depende do que o profissional procura, do que a pessoa procura. Se a pessoa está procurando algo que tenha um retorno rápido, não caia para esse segmento, porque é aquela conta, né? Se você tem um retorno rápido, você tem um investimento de mais risco. Aí o retorno vem mais rápido, porque você vai ter margem de lucro mais alta. Quando você pensa num investimento, num setor que seja um pouco menos arriscado, por exemplo, serviços, de uma maneira geral, é um pouco menos arriscado. E as lavanderias são serviços, coisas que as pessoas precisam. É diferente de algo ligado a lazer, que é uma coisa que a pessoa corta logo quando tem uma crise. Mas serviço não, serviço é uma coisa que realmente tem possibilidade, tem menos possibilidade de dar errado, porém a taxa de retorno demora mais tempo. Por quê? Porque aí a gente está falando de confiabilidade, da pessoa conhecer a tua loja, de ela passar a palavra para outra, e você tem que criar uma base de clientes para ter um serviço como a lavandaria muito grande, porque esses clientes têm que se revezando. Ninguém lava roupa todos os dias, então você precisa ter uma base de clientes grande. Isso você não constrói rápido. Então, se a pessoa pretende investir num segmento que ela não tenha prevê um retorno com menos de 3 anos, acredito que sim, ainda tem área para você abrir uma lavandaria self-service. Porém, muitas pessoas me procuraram, muito por causa da primeira entrevista que eu fiz, perguntando se tinha a possibilidade de abrir franquia ou coisa que vale. Aí assim, eu cheguei a conversar com algumas pessoas e expliquei o seguinte, e que muitas pessoas não têm muita noção de que lavanderia, num primeiro momento, as pessoas têm a impressão de que é algo que eu não vou precisar trabalhar, né? Vai ficar lá, vai trabalhar por mim, eu vou trabalhar, como algumas franquias falam, 2 horas por semana, e não é assim. A lavandaria, você vai ficar disponível para ela todos os dias do ano, porque uma lavandaria self-service abre 365 dias por ano. Se você estiver passando, eu vou passar o ano novo em tal cidade, vou viajar, e a loja? Vai ficar lá sozinha, abrindo e fechando, sozinha, sujando, porque suja muito rápido. Tem a manutenção, né? Manutenção daquilo tudo. Então, você vai ter funcionário?
ela não tem a margem de lucro é muito baixa, porque a gente está falando de moedinhas. Isso é importante levar em consideração também. Né? Porque principalmente a comunidade brasileira está acostumada a ter essa mão de obra de apoio. Não. Aqui a gente não pode contar. Não. Aqui o lucro não te permite. Não. Aqui você pode fazer o seguinte, você pode se reinventar. No nosso caso, o que a gente fez? E eu, respondendo a tua pergunta, sim, recomendo. Mas com todos esses poréns, que a pessoa tome bastante cuidado para entender que é um negócio que tem que ter uma dedicação, tá? E tem que ter principalmente a disponibilidade. Que às vezes a pessoa acha que mas você tem que estar disponível, porque um cliente pode ligar, está enrolado, ele não soube usar a máquina, fez algum procedimento errado, e às vezes só por telefone você não consegue resolver a dúvida dele. Então, é uma situação que a pessoa tem que ter noção antes de abrir. Então, a margem de lucro é baixa por quê? Primeiro porque a gente está falando o seguinte, a gente está trabalhando com produtos profissionais, equipamentos profissionais e, assim, as pessoas querem, é normal, o consumidor quer o melhor serviço pelo menor preço possível. Isso eu acho que é mundial, não muda, todo mundo quer isso. E só que, para você, é um tipo de negócio que eu aconselho as pessoas, mas você precisa ter uma planilha de acompanhamento, você precisa ter o custo do detalhe, o teu custo, quanto sai o quilo por hora que você vai gastar, para você saber como você vai formar o seu preço. Por quê? Porque para você, a linha entre ter lucro e ter prejuízo, ela é muito pequena. Então, se a pessoa for um empreendedor mais desorganizado, que mistura as contas pessoais com as contas da empresa, é muito fácil se perder. Há que se separar muito bem essa questão, porque é um tipo de negócio que a gente fala assim, é de grão, é muito contadinho, né? É muito contadinho. Então é muito detalhe, por isso que a lavanderia não fecha nenhum dia do ano, porque se ela fechar vai impactar muito na lucratividade dela. Exato. Então é essa mensagem que eu queria passar. É um negócio que ainda há possibilidade, sim, mas precisa de um acompanhamento muito forte, embora muitas pessoas achem que não. Exatamente, e essa consciência de um prazo mais longo para começar a ter realmente seu retorno, né? Sérgio, valeu a pena o investimento? Sim, valeu a pena, sim, valeu a pena. A gente está ainda no segundo ano, a gente fez 2 anos agora, um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente ali 1º de março fez 2 anos, fizemos até uma comemoração bem legal. Foi um pouco antes de poder fechar, de ter que fechar tudo. Claro que o momento é um momento diferente, mas assim, deu pra gente crescer bastante o nosso público. A gente hoje é muito bem conceituado na cidade, a gente é bem conhecida, a loja é bastante conhecida na cidade. Muitas vezes eu vou no supermercado, às vezes o caixa do supermercado é um cliente, a gente encontra pessoas, porque é uma cidade pequena também, a gente encontra as pessoas. E é muito interessante entender que, embora seja um negócio completamente diferente do que eu estava habituado a fazer na minha vida. A gente trabalhava com uma área de marketing muito específica, que é muito diferente do que tem aqui. Não vim para trabalhar na minha área, vim disposto a abrir um negócio e sempre trabalhei com pessoas. Então, e hoje praticamente eu tenho um negócio que não depende, né, de interação de pessoas, mas que é muito importante interagir. Eu interajo muito com os clientes quando eu estou na loja, todos os dias eu estou na loja, obviamente que não o tempo todo, mas eu sempre estou na loja. Mas ainda tenho bastante contato com os clientes. Então, assim, eu tenho total, assim, não tenho nenhum tipo de arrependimento, né? Assim, gostei muito e estou gostando muito ainda de aprender e ainda estou aprendendo bastante com esse negócio e com o mercado como um todo, né? Com Portugal ainda estou tive a oportunidade de conhecer muita gente nesses 2 anos, muitos clientes, sejam eles portugueses ou brasileiros também, muitos brasileiros vão à loja. Exato, e é interessante, no primeiro Chá e Prosa que você participou, eu te fiz essa pergunta do perfil do público, que já estava entrando na lavanderia, e acho que estava meio a meio, né, na época. Sim, era começo, Hoje, já com esse tempo de convivência com a clientela, você percebe alguma característica que seria interessante a gente destacar aqui agora? Entre o consumidor brasileiro e o consumidor português? Olha, em geral, o consumidor é como eu falei, o consumidor em geral ele quer obter o máximo do serviço, principalmente serviço, né? Que é uma coisa que tem percepção, né? Então a pessoa tem que sentir que valeu a pena o que ela pagou por aquele serviço. Isso é meio que universal. Mas se eu posso falar um pouco a respeito do consumidor típico, pelo menos da freguesia que a loja se instalou, e eu me instalei numa freguesia que não tinha nenhum tipo de loja, então eu fiz o trabalho de, vamos dizer assim, catequese, né? Ensinar a população dali. Então, assim,
O que a gente percebe que existe um pouco mais é o conservadorismo. As pessoas são um pouco mais apegadas aos hábitos do que no Brasil. Talvez o jeito do brasileiro de ser mais despachado, a gente é mais assim, entra e não pergunta nada, já vai logo tentar e tal. E as pessoas daqui já são um pouco mais assim, né? Deixa eu saber se aquilo ali é legal, conversar com meu vizinho. Até que eu vejo muita gente que fala assim, eu vim aqui porque a minha vizinha mora ali na rua de baixo. Boca a boca funciona fala muito. Aí eu vim lá do Gualtar, porque a minha falou que aqui tem uma máquina de 20 quilos e ela lava 2 edredons. E aí eu também falei, então eu também vou. Então assim, tem essa coisa do passapalavra, que é uma coisa que não tem tempo. Por isso que eu falei, não tem jeito, é com tempo. Não tem como você ficar uma empresa conhecida e tal, só com mídia social e tal. É legal, é muito importante, mas o passa-palavra, para o público daqui mesmo, ele ainda tem um peso muito forte. Então essa característica assim, de ser um pouco mais conservador, de ser um pouco mais de hábitos, assim, eu senti que existe diferença. Agora, no resto, são consumidores bastante exigentes, estão certíssimos, coisa que o brasileiro também tem sido quando vem aqui, então bastante exigente quanto à qualidade dos serviços, em geral, o preço dos produtos. Então, é mais nesse sentido mesmo, de ser um pouquinho mais conservador. Perfeito. Hoje, se você fosse abrir a lavanderia hoje, você faria alguma coisa diferente? Olha, não querendo... Sinceramente, a gente pensou tanto, assim, a gente pensou... Sabe, o corpo de letra que vai na vitrine, a gente foi até a esquina dar uma olhada para ver se via... Né? A gente colocou... Até os coitados, o pessoal que fez a obra lá, os trolhas, sentaram lá para a gente ver se não atrapalhava as letras. Assim, a gente viu a questão da metragem para ver se uma pessoa passa por outra sem esbarrar um cesto no outro na área de secagem. Então, até a distância entre as máquinas, se você perceber uma lavanderia self-service, as máquinas são coladas uma na outra, as nossas máquinas têm uma distância de 10 centímetros, que é justamente para uma pessoa estar abrindo, isso antes de pandemia, tá? Uma pessoa abrir a máquina, não esbarrar na outra. Então, assim, a gente se preocupou com tantos detalhes. Isso a Elaine, que é minha esposa, ela é muito detalhista. Muito criteriosa. Muito criteriosa, ela me ajudou muito nisso. Então, assim, foi muito bem pensado. Talvez hoje, assim, a única coisa que eu não fiz quando eu inaugurei a loja, que demorei um pouquinho e achei que não ia precisar no primeiro ano, foi colocar o ar-condicionado. Então, eu abri em março, achei que não ia precisar colocar ar-condicionado no primeiro ano, mas em julho, correndo, coloquei, porque como a loja, embora não bata sol durante o dia, só bate lá para as 6h30 da tarde no verão, ela é toda envidraçada, é praticamente um aquário a loja, né? Então ela aquece se não tiver... um dia desse aqui, se não tiver ventilação e refrigeração. Então foi a única coisa que eu coloquei assim, vamos dizer assim, meio que correndo em julho do ano passado. De resto, eu acredito que assim, e óbvio, a gente sempre vai aprendendo algumas coisas e tal, mas no geral, assim, eu coloquei, a gente teve uma alteração que foi quando eu abri a loja, eu tinha 3 máquinas de lavar e 3 máquinas de secar, então de lá para cá também coloquei mais uma máquina de lavar, então isso ajudou a gente a ter um diferencial ainda maior em relação aos concorrentes. Então assim, hoje eu acredito que não tem assim alguma coisa que eu não tenha feito, que deveria ter feito... coisa boa. Graças a Deus. Claro que a gente, como eu estou falando, é planejamento. É por isso que está dando certo, né? Planejamento, tem que planejar, pensar em todos os detalhes, né? Isso é importante, gente, a gente até parar para refletir, porque o efeito dentro da pandemia, quer dizer, que abalou todo mundo, mexeu em todas as estruturas, todos os comércios sentiram, quer dizer, você conseguir resistir e sobreviver ao nosso atual momento, só com muito preparo, né? Na verdade, você já estava preparado para qualquer situação. Claro que nesse momento agora, a pandemia... Já era inimaginável. É uma coisa inimaginável, mas assim, aqui as lavanderias ainda são consideradas em Portugal um negócio sazonal, ou seja, as pessoas enxergam muito como um negócio de inverno, que realmente a faturação no inverno ela é muito maior do que no restante do ano. Sim, sim. Porém, claro que como a gente vem investindo muito e tem uma construção de público muito focado na lavagem, porque a secagem vem no inverno. É muito frio e úmido, a secagem vem. Então, ao invés de sentar e se acomodar só na secagem, a gente pensou sempre em investir em trazer cada vez mais, as pessoas entenderem que vale a pena lavar na lavanderia. Porque ela não seria secadoria, não seria só lavanderia. Então, assim, eu acho que o maior mérito que a gente teve nesse sentido da pandemia foi, a gente teve sim uma faturação muito maior no inverno, como todas as lavanderias tiveram, mas a gente pegou isso e deixou
guardado para reinvestir na empresa. Exato. Então isso salvou um pouco a nossa, Conseguiu a nossa vida ter um suporte no momento que é óbvio, como eu falei, caiu a faturação. Não tem como dizer que não caiu. Exato. Isso está retomando, mas não tem negócio que possa dizer, acho que talvez só quem vende máscara e álcool em gel que teve aumento de negócio. Exato. Bom, ainda hoje, mesmo diante de todo o contexto que a gente está vivendo, a gente continua recebendo muitas mensagens de brasileiros que estudam a possibilidade de vir para Portugal e ainda assim, ainda pensam em investir aqui em Portugal. Você, hoje, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, aqui especificamente de Braga, que mensagem você poderia deixar para os nossos telespectadores? Eu acredito que Portugal ainda tem campo para se empreender, sim, em várias áreas. Eu não sou especialista, mas assim, acredito que sim. Obviamente que esse é um ano complicado para você abrir um negócio agora. Como eu falei, lavandarias mesmo, só como esse crescimento enorme, só nesse período da pandemia inauguraram 3 em Braga. Claro que provavelmente o pessoal já vinha fazendo obras, porque você não inaugura de uma hora para outra. O pessoal já vinha fazendo obras antes e inauguraram agora. Provavelmente, se tivessem que inaugurar agora, iam pôr o pé no freio, porque realmente eu acho que... A gente está no momento de observar, né? 2020 eu acredito que seja um momento das pessoas se segurarem um pouco para entender o que vai acontecer. E mesmo quem queira empreender, aproveitar esses 6 meses ainda de ano que a gente tem para estudar melhor ainda qual é o campo que quer empreender. Mas eu acredito que 2021 vai voar, eu acho. Tá? A economia do país deve melhorar, é um país que hoje vive muito de turismo, deve ter um pouco de turismo mais agora, o pessoal descendo da Inglaterra, dos países para cá, porque continua sendo um país barato para o europeu vir, está mais caro para o brasileiro, mas para os outros países da Europa ainda não é uma opção cara, então assim, existe uma chance do turismo dar uma pequena retomada esse ano, mas eu acredito que o empreendedorismo do ano que vem, eu acredito que sim, deve retomar. Agora, eu falando que tipo de negócio que eu não posso dizer, porque tem várias situações, mas eu acredito mais em serviços do que... Não que eu não acredite em comércio, mas eu acredito que serviços é algo mais complexo, mas é algo mais certo de você empreender. Perfeito. Embora, como eu falei, comércio, as pessoas falam, deixa de comprar isso, né? E serviços, de repente, é alguma coisa mais importante para a pessoa, não pode deixar de fazer. Mas acredito que sim, Portugal ainda tem muito campo para empreender, Braga também tem, a gente tem que lembrar que continua tendo as facilidades para abrir aqui negócio, tem coisas que, né, a carga de impostos, de qualquer maneira, é mais simplificada, não é baixa, mas é mais simplificada aqui no Brasil. Tem todas as questões, como eu falei, você vai abrir um comércio aqui, ou um serviço, o que quer que seja, você tem mais tranquilidade, mais segurança, você pode fechar um caixa depois do final da noite sem problema, eu tenho a loja aberta lá, que fica aberta sem eu estar presente o tempo todo e nunca tive problemas de vandalismo, nunca tive problemas de assalto nem nada assim. Então assim, acredito que sim, ainda é um país para se empreender, mas como eu falo, qualquer pessoa que for empreender tem que se preparar, se planejar, e se você pretende empreender em outro país, mais ainda, porque você tem que verificar legislação, hábitos, costumes que são diferentes do Brasil. Então, tudo passa por planejamento, mas eu acredito que sim, Portugal ainda é um país muito bom para investir. Perfeito, Sérgio. Muito obrigada por essa prosa de hoje. Foi muito bom recebê-lo novamente aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão em casa nos ouvindo vão absorver, né, a conversa. É uma experiência, né, gente? É um fato real, é uma vivência real de empreendedorismo aqui na cidade de Braga. E é importante a gente ouvir essas experiências até para refletir sobre o caminho e as ações, as nossas próximas ações daqui para frente. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E para vocês que estão em casa nos acompanhando, esse é o primeiro programa da 3ª temporada do Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje recebendo, né, tivemos essa prosa deliciosa aqui com Sérgio Lemos para falar um pouquinho desse empreendedorismo aqui em Portugal. Continue nos acompanhando. Essa 3ª temporada ela vai estar toda voltada para essa situação Portugal pós-pandemia, né? Na verdade, pandemia ainda, né? Que a gente ainda está, né, no meio de toda essa situação. Então, continue nos acompanhando aqui com um novo cenário, aqui no Café Brasil. Inclusive, vou deixar aqui nas descrições para que vocês conheçam, visitem o café, venham aqui, tire uma foto aqui no nosso cenário, mande pra gente, vou ficar esperando, ok?
Então continue nos acompanhando e até o próximo programa. Tchau, tchau!